Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, continuaremos vendo as parábolas de Jesus. E a primeira parábola que nós vamos ver é a parábola do sal. Em Mateus capítulo 5, verso 13, Jesus diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Em Marcos 9,50, Jesus diz: Bom é o sal, mas se o sal se tornar sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Tende em vós mesmos a paz uns com os outros. É interessante notarmos que, no decorrer de toda a história humana, o sal tem sido um elemento de grande valor. O sal ele é utilizado para conservar os alimentos. Quando não havia refrigeradores, quando não havia congeladores, as pessoas salgavam a carne para conservá-la. E é comum a gente ver o charque, né, na região do Brasil, a carne salgada, porque isso conservava a carne. Mas o sal também ele é utilizado para dar sabor. Uma comida sem sal é uma comida totalmente sem graça. Então, por isso, coloca-se o sal. Mas o sal também é utilizado para acentuar o açúcar. Quando as pessoas estão fazendo tortas, é comum colocar uma pitada de sal para acentuar o açúcar. E hoje a gente sabe que os corredores de maratona, eles tomam água salgada para ter sede. Então o sal também, ele dá sede. E é interessante vermos que o sal foi tão importante, mas tão importante, que na época do Império Romano, os soldados recebiam o seu pagamento em sal. E é daí que vem a palavra salário, de sal. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos a utilidade do sal. Mas o sal não tem só propriedades positivas. O sal também tem propriedades negativas. O sal ele pode destruir o solo quando lançado num determinado local. Por isso, as margens do Mar Salgado, né, lá na Palestina, não tem vegetação, porque o sal ele acaba com isso. Então, o sal tem essa utilidade. Então, quando nós olhamos Jesus contando essa parábola, e ele conta essa parábola e ele faz uma pergunta: o que se pode fazer com sal que perdeu o sabor? Ele não serve para nada. Ou seja, os alimentos, quando eles estragam, eles viram adubo. Você pode colocar na terra, fazer a compostagem e eles viram um adubo riquíssimo. Mas o sal que se perde, ele não tem nenhuma utilidade. Ele tem que ser jogado fora num lugar onde ele vai ser pisado. Então, quando o sal perde a sua propriedade, ele não serve para nada. E Jesus, dirigindo-se à multidão, ele diz: vocês são o sal da terra. E é interessante vermos que o sal tem essa propriedade de evitar a deteriorização do alimento. E nós, cristãos, fomos chamados para conter a deteriorização do ambiente. Ou seja, se o mundo está perdido, se o mundo está podre, a culpa não é do mundo, a culpa é nossa, que somos o sal da terra. Se nós fôssemos um sal bom, se nós fôssemos um sal com todas as suas propriedades, com certeza o mundo não estaria do jeito que está. É exatamente isso que Jesus fala. Alguns acham que o lugar de ser cristão é dentro das quatro paredes do templo. Mas deixa eu te dizer, o sal, se ele estiver dentro do saco plástico, ele não tem nenhuma utilidade. Pegue um saco de sal e coloque ao lado de 1 quilo de carne e deixa por uma semana. Você vai ver que a carne vai gerar bichos e os bichos vão andar sobre o saco de sal, porque não tem nenhuma utilidade. E é o que Jesus está nos dizendo. Ele está dizendo que eu e você, se nós somos cristãos, se nós amamos ao Cristo, se nós somos servos do Deus verdadeiro, nós somos as pessoas que vão evitar a putrefação dessa sociedade. E nós vamos evitar isso com os nossos atos e com as nossas palavras. E o que é mais interessante, o sal geralmente ele fica escondido, ele não aparece. Algumas pessoas sempre falam: não, esse país vai ser bom quando nós tivermos um evangélico na presidência da República. Lê do engano. Nós não precisamos disso.
Nós precisamos de evangélicos que sejam boas pessoas, onde quer que eles estejam, que eles sejam boas influências. E aí sim, eles vão fazer a diferença. Mas em Marcos, Jesus disse: vocês tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Os seguidores de Jesus, eles não só mantêm a sociedade saudável, mas eles também devem manter paz uns com os outros. Jesus nos chamou para promover a paz, primeiro em casa e depois com os outros. Porque os cristãos não têm sido capazes de viver em paz entre si, eles têm perdido a sua eficiência no mundo. E é interessante vermos isso, né? Muitas pessoas talvez nunca leram a Bíblia, mas eles te conhecem. E eles vão ler a Bíblia através da sua vida. E Crisóstomo, um dos pais da igreja, um grande teólogo do século II, ele dizia o seguinte: se os cristãos viverem a vida que se espera deles, os incrédulos desaparecem. Que Deus nos abençoe e que eu e você sejamos esse sal que dá sabor e que não deixa o mundo se putrefar. Fique em paz. Amanhã Renato estará com vocês. Volto na sexta. Um abraço.